Fala pessoal, boas notícias. Banco Itaú anunciou dividendos e em breve a Itaúsa também deverá anunciar conforme a sua política de dividendos. E vamos comentar sobre isso e também um pouco sobre ações do Banco Itaú. Mas antes de começar esse vídeo, já peço a sua inscrição para acompanhar todos os vídeos diários que eu posto e bem como a minha trajetória pessoal nos investimentos. Então bora lá comentar aqui sobre o Banco Itaú. Primeiro fato relevante, dividendos mensais, que é o histórico aí do Banco Itaú de pagar dividendos mensais além de grandes dividendos a determinado período. Então o Banco Itaú anunciou seus dividendos mensais, aqui no caso JCP, para novembro e para dezembro. Aqui temos a data da posse acionária, normalmente no final do mês, aqui 29 de outubro e 30 de novembro. E o pagamento ocorre cerca de um mês depois da data com. E o valor, R$ 1,5 centavo, que é o histórico aí do Banco Itaú, paga R$ 1,5 centavo por mês. E ao todo, 3 centavos somando esses dois aí. Mas o que de fato queremos falar não é sobre esse dividendo mensal, já que é de conhecimento de todos. Historicamente, tanto o Banco Itaú e o Banco Bradesco pagam esses pequenos dividendos mensais. Então, o ponto principal aqui desse anúncio são esses JCP complementar. Dessa forma, adicionalmente, o Conselho de Administração aprovou o pagamento de JCP. Aqui o valor de 26 centavos, o que temos que abater 15% de IR, que é JCP, o que representa líquido 22 centavos e meio. E temos aqui a data com 19 de novembro e a data de pagamento até 30 de abril, tanto para ITUB 3 como para ITUB 4. E uma observação aqui que o valor é igual para a ação ordinária ou para a ação preferencial. E perceba aqui que o dividend yield líquido desse anúncio, pega o dividendo, dividido pela cotação atual, isso representa 1%. E para ITUB 4, 0,9%. Então, claramente, faz mais sentido comprar ITUB 3 do que ITUB 4. Porque é mais barata, o dividendo é igual, então com o mesmo recurso, você consegue comprar um número maior de ações. E lembre-se sempre, dividendo é pago em função da quantidade de ações possuídas, então quem compra ITUB 3 hoje tende a receber um dividendo maior. E outro ponto interessante, será que os bancos brasileiros irão surpreender o mercado? Percebemos que no exterior, os bancos estão surpreendendo as expectativas do mercado. Temos aqui o Wells Fargo supera estimativas de lucro, com controle de custos e reversão de provisões. Iremos ver que o Banco Itaú também está com controle de custos muito bons e também os bancões aqui estão revertendo provisões. E também o terceiro banco desta lista, o Bank of America, supera previsão de lucro com mais crédito e reversão de provisões. Dessa forma, o lucro líquido encerrou em 85 centavos de dólar por ação, ante uma expectativa do mercado, em média, 71 centavos. Então, ele superou em cerca de 14 centavos de dólar, o que está quase 15 a 20%. Agora, imagine se os bancos brasileiros surpreendendo aqui o mercado, lucrando aí Itaú, Bradesco, Santander, cerca de 25 bi ou mais por trimestre. O segundo TRI foi o maior lucro líquido nominal, aqui olhando o histórico desde 2017, e perceba aqui que no auge dos bancos, em 2019, estavam cotados a múltiplos de 12 vezes lucro, 13 vezes lucro, e hoje os bancos estão com resultados quase que iguais em 2019, e o mercado aí está penalizando nas cotações. Percebemos aí Itaú, Bradesco e Santander, cotado hoje a 7 vezes lucro, e o Banco Brasil em 5 vezes lucro. Ou seja, o indicador PL de 7 e para o Banco Brasil de 5. E algo interessante é que o terceiro TRI foi muito fraco para os bancos. Agora imagine se o terceiro TRI de 21 vem forte, os múltiplos dos bancos devem ficar mais baratos ainda. E os bancos seguraram dividendos que estão lá dentro do banco. E além do mais, o índice de Basileia dos bancões aqui, Itaú, Santander, Bradesco e principalmente o Banco Brasil, estão bem altos no momento. Então é de esperar que o payout acabe aumentando, consequentemente o dividendo para nós. E comentando aqui um pouco sobre o Banco Itaú, já que é o tema principal do vídeo, temos aqui destaques do trimestre, segundo TRI de 21 versus o primeiro TRI de 21. Então essa comparação é justa para não comparar o segundo TRI de 21 com o segundo trimestre de 2020, onde sabemos que foi o pior trimestre aí da pandemia, que várias empresas foram largamente impactadas. E percebemos aqui, carteira de crédito cresceu, cartões de crédito cresceram, crédito consignado também e a parte de crédito imobiliário para pessoa física também. Margem com clientes melhorando, receitas de serviços e seguros cresceram e o índice de eficiência caiu. Quanto menor, melhor. Mas ainda não estão a patamares de Santander e também o Banco do Brasil. E algo interessante aqui sobre o IT do Itaú, em breve com 10 milhões de clientes. Comenta aí abaixo se você já utilizou o IT do Itaú. Não conheço muitas pessoas que utilizaram. Então eu destaco aqui, 90% são não correntistas. Então comenta se você já utilizou, se o serviço é bom ou não. Porque comentam aí largamente sobre diversos bancos digitais
e sequer muitas pessoas utilizam. Porque cria conta em uma, cria conta em outra e às vezes nem utiliza nenhuma delas e continua com seu bancão. Resultado recorrente aqui, entre aspas, o lucro líquido em torno de 6,5 bi, mas se eu pegar o ajustado, acaba caindo um pouco. ROI de quase 19%, então aqui no quesito resultados, não temos muito o que falar de mal do Banco Itaú. Cabe destacar que o Banco Itaú venceu a licitação para a gestão da folha de pagamentos de servidores de Minas Gerais. Então temos aqui cerca de 618 mil servidores, o que pode acabar incrementando aqui a expansão do crédito consignado, como o Banco Itaú destaca. Então algo positivo, porém um ponto negativo é que o Banco do Brasil acabou perdendo isso, não conseguiram renovar. Mas quem tem os dois acabam se beneficiando e também quem tem Itaúsa acaba se beneficiando disso. Outro ponto interessante é que os bancos em geral estão a múltiplos muito baratos e o próprio Itaú destaca atingimos níveis de performance pré-crise. E ele se compara aqui com o 2019, que foi o auge, entre aspas, dos bancos aqui no Brasil, nesses últimos resultados, que foram muito bons, exceto aí 2020, então fica justa essa comparação. Produto bancário conseguiram crescer, despesas não decorrentes de juros basicamente estagnadas, mas redução de custos ajustada para a inflação caiu de 12,4% no período. Então aqui nominalmente basicamente está igual, mas ajustado para a inflação caíram em 12,4%, que é algo muito possível aqui. Consequentemente acabaram melhorando a sua eficiência, quanto menor melhor. Mas não chegam a patamares aí do Banco do Brasil e também do Banco Santander, em torno de 35%. Resultados antes de impostos também acabaram crescendo. Então, estamos vendo aqui claramente no quesito resultados, o Banco Itaú vai muito bem e também os demais bancos, mas o pessoal fica sempre fixado em cotação e porque só a cotação caiu significa que a empresa ficou ruim. Então foque sempre nos fundamentos da companhia e não nessa análise de cotação. Resultados históricos do Banco Itaú, fantásticos, consistentes e crescentes. Teve aqui a pandemia em 2020, mas totalmente natural. Patrimônio líquido consistente e crescente ao longo do tempo. Dividendos consistentes e crescentes, temos que mencionar aqui, consistentes e crescentes, exceto aqui em 2020 com a redução do payout, e exceto para este ano porque o Banco Itaú, por si só, não decidiu ainda aumentar o seu payout. Mas a tendência no futuro, seguindo a linha com Bradesco, Santander e Banco Brasil, que o payout acabe aumentando um pouco, então esse dividendo por ação deve subir para a casa de 2018 ou talvez 2019, a depender do payout. Mas vamos aguardar, historicamente o Banco Itaú sempre pagou dividendos e devem continuar assim. Gráfico clássico, cotação segue resultado. E esse gráfico aqui está ajustado por dividendos, então parece que há uma certa distorção. Porque caso contrário, as cotações na época não chegaram aqui aos 7, 8 reais. Então teve aí desdobramento, dividendos pagos, o que acaba aqui ajustando o gráfico via dividendos e esses eventos que acontecem sobre a companhia. Então lucros já retomaram a patamares aqui em 2018, 2019, e as cotações para quem acompanham estão bem abaixo aqui de 2018 e 2019. E principalmente os múltiplos de valuation estão muito defasados para quem acompanha o Banco Itaú há bastante tempo. E sobre um potencial de retorno para ITUB3, considerando aqui bem conservador, 3% de crescimento nos lucros, temos aqui um retorno anual em torno de 15% ao ano. Quase 6% ao ano em dividendos e outra parte aqui em cotação. E lembrando que esse potencial retorno é calculado em relação aos múltiplos históricos do Banco Itaú. E caso ele surpreenda e cresça acima disso, então é de esperar um retorno superior a 15% ao ano. Avaliação de risco, comprando os 23 aos 26, ainda estaria barato. E hoje o ITUB3 está cotado aos 21 ou 22 reais, a depender da data que você estiver vendo. E sobre indicadores do Itaú, aqui R$21, yield de 3, deve aumentar um pouco mais com esse sem anúncio. E algo que o pessoal não comenta, a ação nem, mas chega aqui e entregou quase 27%, mesmo considerando esse deságio do BDR da XP. Indicadores, yield baixo, PL de 7,6, muito barato. Quem acompanha Itaú, raramente ele ficou nesses múltiplos, PVP de 1,5. Em geral, historicamente, o Banco Itaú é cotado um pouco mais caro do que os seus pares, devido à qualidade do ativo. Então, um PL aqui de 7, e o projetado deve ficar bem abaixo disso, aqui em torno de 6 a 7 vezes. Então, não acredito que é uma empresa cara para a qualidade do ativo. E sobre projeções, eu peguei da plataforma do AGF+, isso é só apenas uma das funcionalidades da plataforma, e se você tiver interesse, olhe o primeiro link, tem 7 dias totalmente gratuito para testar. E segundo a plataforma da AGF+, PL projetado é 7,4, mas historicamente ITUB3 é cotado em 9,4, dividendo projetado de R$ 1,85, com payout de 70%, preço teto quase R$ 31. Mas algo que devemos destacar é o preço teto médio,
que engloba a média dos dividendos pagos nos últimos anos, aqui no caso dos últimos 5 anos. Então, hoje o Banco Itaú está abaixo do preço teto projetado para os próximos dividendos, mas está um pouco acima do preço teto médio, considerando que foi pago no passado. Mas devemos colocar na balança porque 2020 foi muito fraco no quesito dividendos, então o preço teto médio também acabou caindo. Dessa forma, YouTube 3 não está cara nessa ótica. E se eu considerar um payout um pouco mais baixo de 50%, dividendo por ação R$ 1,32, preço teto R$ 22. Então, até sendo conservador um pouco aqui, YouTube 3 não está acima do preço teto projetado. E se você quer entender um pouco mais sobre o setor bancário, Bancões, Itaú, Bradesco, Banco Brasil e também os bancos médios, Banco Banrisul, ABC, entre outros, tem um relatório na descrição do vídeo totalmente gratuito. E agradeço para quem chegou até aqui, comenta se você tem ações do Banco Itaú ou Itaúsa em carteira, em particular tem ações do Banco Itaú, aqui com YouTube 3, pretendo aumentar as posições, mas quem acompanha aqui no canal sabe que eu tenho intensificado bastante meus aportes no Banco Brasil, porque eu acredito também que é um dos mais baratos do setor no momento, também junto com o Banco Bradesco e Santander. Mas aqui no caso do Banco Itaú, é devido à qualidade do ativo, historicamente trouxe um retorno fantástico aos acionistas. Então, sigo firme com o Banco Itaú entre os demais bancões em carteira. Quero destacar, se eu esqueci de mencionar no vídeo, historicamente a Itaúsa repassa os dividendos que recebe do Banco Itaú. Então, em breve, hoje ou na próxima semana, a Itaúsa também deverá anunciar dividendos. E similar ao dividend yield que mencionamos, então de 1% com esse anúncio para YouTube 3, a Itaúsa também deverá anunciar um valor bem similar, mas em proporção aí do yield, então de 1 a 1,5% de yield para o próximo anúncio. Dessa forma, vamos aguardar que em breve a Itaúsa deverá anunciar dividendos. E agradeço para quem chegou até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal. Então, até o próximo vídeo e forte abraço.